Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, realizaram hoje uma vistoria no Museu da Língua Portuguesa, atingido ontem por um grande incêndio. O local não tem auto de vistoria dos bombeiros nem o alvará da prefeitura. 3 engenheiros do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, começaram nesta manhã uma vistoria no interior do museu. Durante a madrugada, bombeiros realizaram uma primeira investigação no local e retiraram escombros, criando uma rota segura para os profissionais. Ajuda muito porque passam informações importantes do ponto de vista de segurança da infiltração do nosso pessoal, da penetração do nosso pessoal nos escombros. Junto com funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, os engenheiros do IPT realizaram testes com os trens para se certificar de que a estrutura do museu não está comprometida. Tudo isso está sendo levantado em um laudo técnico. Esses laudos vão se somar e aí a Defesa Civil vai avaliar e tomar a decisão de liberação ou não. Ontem, o Museu da Língua Portuguesa foi atingido por um incêndio de grandes proporções, que começou por volta das 4 horas da tarde e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos, no centro de São Paulo. O local estava fechado para visitação. Os bombeiros só conseguiram controlar o fogo após 3 horas. Cerca de 100 homens foram mobilizados para combater as chamas. O museu não possui alvará de funcionamento da prefeitura, nem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A falta do AVCB foi confirmada ontem ao repórter Vinícius Marra pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Rogério Bernardes. A parte de bombeiro ainda estava em processo de aprovação para a efetiva instalação dos equipamentos e operacionalização. Mas um dos arquitetos do museu, Pedro Mendes da Rocha, diz que tudo foi construído dentro das normas do Corpo de Bombeiros. Muitas vezes o alvará ele não é emitido por questões burocráticas, de problema de matrícula de imóvel, de escritura. O que se pode afirmar é que havia um acompanhamento do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura fez a avaliação e liberou o uso do edifício. Ele foi adaptado e com as técnicas mais apuradas dentro das normas vigentes pelo Corpo de Bombeiros, pelo CONTRU, pela Secretaria de Habitação. Ainda não se sabe ao certo a causa do incêndio e ela só deve ser esclarecida pelos laudos técnicos. Mas até agora, a Defesa Civil trabalha com a hipótese de que tudo tenha começado na troca de uma luminária. É que, segundo relatos, na tarde de ontem, um funcionário tirou uma lâmpada, saiu do cômodo e, quando voltou, o incêndio já tinha começado. Isso foi um relato de um funcionário. Na verdade, o que vai provar vai ser a perícia, né? Vai constatar esse início, talvez por esse curto-circuito ou uma outra causa. Segundo a Prefeitura, consta que o pedido de alvará de funcionamento do museu foi pedido em agosto deste ano e está em análise. O que falta para a emissão é a apresentação da documentação da ID Brasil Cultura, Educação e Esporte. Já a Secretaria Estadual de Cultura diz que o museu cumpria rigorosamente todas as normas de segurança e combate a incêndios desde a inauguração em 2006 e que a liberação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros também está em análise pelos órgãos competentes. Vítima do incêndio no Museu da Língua Portuguesa, o bombeiro civil Ronaldo Pereira foi enterrado no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Ronaldo Pereira tinha 39 anos, nasceu e foi criado na região da Vila Maria, na Zona Norte. Bombeiro civil, ele tinha orgulho e gostava do trabalho. Desde 2013, trabalhava em uma empresa que atende o Museu da Língua Portuguesa. Ontem, ele enfrentou o fogo que consumiu o prédio e a Estação da Luz. Segundo testemunhas, ele fez o possível para salvar pessoas e combater as chamas. Quando outros bombeiros entraram no prédio, Ronaldo já estava caído no chão, desacordado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele era uma pessoa muito simpática, sempre sorrindo, não tinha tempo ruim para ele. A notícia do incêndio no Museu da Língua Portuguesa repercutiu na imprensa internacional. O New York Times diz que um dos museus mais populares e respeitados da América Latina foi destruído pelo fogo. A BBC de Londres lembra que o prédio histórico da Estação da Luz, que teve o telhado completamente queimado, foi projetado pelos ingleses em 1901. Já o espanhol El País destaca os danos à estrutura do Museu da Língua Portuguesa e diz que o governador Geraldo Alckmin garantiu que o museu será reconstruído com a ajuda da sociedade civil.
Além do museu, um dos mais visitados da cidade, o fogo atingiu também boa parte da Estação da Luz, que é tombada e é um dos marcos históricos da cidade de São Paulo. Tecnologia de ponta e recursos interativos fizeram do Museu da Língua Portuguesa um espaço inovador para a valorização do idioma. Ele foi criado em 2006 para apresentar as origens e a história da língua falada por cerca de 270 milhões de pessoas em todo o mundo. 37 milhões de reais foram investidos na construção do espaço, que logo se tornou um dos preferidos do público. Em 2014, o museu recebeu 386 mil pessoas e foi o quinto mais visitado da cidade. Uma de suas grandes atrações permanentes é a Grande Tela, um enorme painel com projeções simultâneas de filmes que mostram a língua portuguesa no cotidiano e na história de seus usuários. O espaço já homenageou grandes nomes da literatura brasileira, como Machado de Assis, Jorge Amado e Oswald de Andrade. A exposição sobre o escritor, etnógrafo e folclorista Câmara Cascudo era uma dessas mostras especiais e ficaria em cartaz até o mês de fevereiro de 2016. Além de destruir o Museu da Língua Portuguesa, o incêndio aqui na Estação da Luz deixa um sentimento de dupla tragédia. As chamas consumiram também um patrimônio arquitetônico único. O prédio, inaugurado em 1901, foi construído com materiais vindos da Inglaterra, numa época em que a capital paulista crescia de forma acelerada, com a riqueza do café. Atribuído ao arquiteto britânico Charles Henry Driver, o projeto passou por modificações no decorrer dos anos, entrando em decadência ao final da Segunda Guerra Mundial. Na época, a empresa inglesa São Paulo Railway era a proprietária da estação e tinha um monopólio do transporte de café para o Porto de Santos. Foi a primeira ferrovia no estado de São Paulo. Em 1946, devido ao término da concessão, os ingleses deveriam devolver o prédio ao governo federal. Mas 2 dias antes da entrega, o imóvel foi destruído por um incêndio, supostamente criminoso. O prédio da Estação da Luz tem características arquitetônicas britânicas. As estruturas imitam o Big Ben de Londres, com um grande relógio no alto de uma torre. Relógio que não foi atingido pelo incêndio de agora. Um elemento de destaque da estação, que se tornou ao longo da história um dos símbolos de São Paulo. Durante a inauguração de uma estação do metrô em Salvador, a presidente Dilma Rousseff voltou a se defender diante do pedido de impeachment e diz que não cometeu crime de responsabilidade. Desde que o pedido de abertura do impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o PT e vários aliados de Dilma dizem que é golpe. Impeachment em si não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. Ele vira golpe quando não há nenhum fundamento legal para qualquer projeto de impeachment. E por que não há fundamento legal? Não há fundamento legal porque eu tenho uma vida ilibada. Meu passado, meu presente, não há nenhuma acusação fundada contra mim. Dilma disse ainda que não cometeu crime de responsabilidade. A Constituição é clara. Se faz impeachment quando há crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhum crime de responsabilidade. Eu sequer fui julgada. Sequer. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo diante do enfraquecimento da questão do impeachment. Mário Henrique Simonsen, ministro da Fazenda do governo Geisel, costumava dizer que o brasileiro só é otimista entre o Natal e o Carnaval. Hoje, numa conversa com jornalistas, o ministro Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, destilou otimismo. Jacques Wagner declarou que o rito processual do impeachment, que
foi definido pelo STF na semana passada, com regras que favoreceram Dilma Rousseff, funcionou como uma espécie de ressurreição do governo Dilma. Com suas palavras, o ministro acabou admitindo que o governo se considerava morto. Mas o importante é que o governo Dilma já ressuscitou. Resta saber agora o que o governo pretende fazer com esta nova vida. Jacques Wagner informou que antes da virada do ano, a segunda-feira, dia 28, Dilma pretende fazer uma mini reunião ministerial. Ela vai se reunir com os ministros palacianos e os ministros da área econômica. Dilma quer colocar em pé as reformas que ela planeja enviar ao Congresso logo no início do ano. Jacques Wagner citou 3 reformas: a reforma previdenciária, a reforma tributária, com a simplificação de tributos, e uma reforma na legislação trabalhista para melhorar as relações entre empregadores e empregados. Quer dizer, além de otimista, o governo ficou ambicioso, quer enfiar a mão em 3 vesperos ao mesmo tempo. É como se Dilma quisesse aprovar em 2016 reformas que vêm sendo adiadas há 13 anos. O Congresso Nacional praticamente já desligou as suas fornalhas. Só volta às atividades em fevereiro. Hoje, só se fala desta morte prematura da qual Dilma talvez tenha se livrado graças ao Supremo Tribunal Federal. Resta torcer para que depois do Carnaval ninguém tenha que lamentar a morte procrastinada. Boa noite. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que a presidente Dilma Rousseff deve se encontrar com a equipe econômica logo depois do Natal. Segundo ele, a petista vai tratar de reformas na Previdência, das leis trabalhistas e da simplificação tributária. No entanto, o ministro não detalhou propostas. Sobre política, Jacques Wagner disse que o impeachment está natimorto com a decisão de voto aberto na Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, a votação fechada é um convite para a traição dos dois lados, tanto para o pró-impeachment quanto para os votos contrários ao afastamento da petista. Para garantir a manutenção da presidente, são necessários 171 votos no plenário. Na verdade, a gente só pode dizer que esse pedido está enterrado quando ele for julgado pela Câmara dos Deputados. Eu tenho convicção que mesmo na Câmara a gente conseguirá o número para ele não prosperar. O que eu gostaria é que esse processo fosse rápido, porque não dá para ficar vivendo. Apesar de que, como ele esfriou, eu acho que em 2016 você entra com um grau de segurança muito maior na política. Jacques Wagner falou ainda da troca de equipe econômica. Segundo ele, a mudança trará harmonia. Levi, ex-titular da Fazenda, vivia em atrito com o atual chefe da economia, Nelson Barbosa. Levi defendia um ajuste fiscal mais duro e Barbosa, do outro lado, tentava flexibilizar. O governo sempre está no contraponto da opinião pública, do Congresso, dos empresários e dos trabalhadores. Mas eu sinto que você tem uma equipe mais harmoniosa. E agora vamos ao comentário de política com José Neone Pinto. Imagine que o Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, seja o técnico do seu time e que vai começar o campeonato nacional e a primeira entrevista que ele dá no vestiário, antes do jogo, é que o time já ganhou o campeonato. É mais ou menos isso. O processo do impeachment é um processo muito complicado, muito moroso e o próprio Supremo está discutindo ainda as mínimas filigranas a respeito de como vai ser, o que é que vai acontecer na Câmara e no Senado, mas o ministro Jacques Wagner já disse que foi tudo resolvido. Se tivesse sido, como ele diz, o que é que a Dilma está fazendo, se defendendo do processo de impeachment e dizendo que é golpe, o que é mais uma mentira dela, porque o Supremo Tribunal Federal, ao lhe dar a vitória, também tornou clara, transparente, límpida a democracia no processo de impeachment, porque é prevista na Constituição. Na verdade, o Supremo, naquela tarde de sexta-feira, deu vitórias a ela na briga dela com Eduardo Cunha na Câmara, mas deixou clara a legalidade, a condição de dentro do Estado democrático de direito de qualquer processo de impeachment. Na verdade, a única pessoa que está ajudando muito a Dilma nesse processo é o principal líder da oposição, o candidato que ela derrotou nas eleições,
Aécio Neves. Aécio Neves deu uma entrevista dizendo que não vai fazer parte do governo Michel Temer. Bom, não há o governo Michel Temer, então ele está lembrando o fato de não ter aprendido com Tancredo Neves uma lição fundamental. Uma vez, um político muito ansioso para ser secretário de Estado do Tancredo, tinha acabado de se eleger governador em Minas, disse: doutor Tancredo, eu preciso falar para a imprensa, afinal o senhor me convidou ou não para o secretariado? E o Tancredo disse: olha, diga para a imprensa que eu convidei e você não aceitou. O Aécio não aprendeu e agora já está fazendo parte de uma dupla caipira que engarça na terra do meu amigo Zé Nelo Marques, meu colega, era chamada de Nho Ruim e Nho Pior, com o Jacques Wagner. Agora, pior mesmo é a nossa situação com esse tipo de político. Mas pense um pouco sobre isso ao longo dessa semana, que sexta-feira estou de volta direto ao assunto. Até! O novo ministro do Planejamento, Valdir Simão, diz serem necessárias alternativas para retardar a aposentadoria e aliviar o sistema previdenciário. Segundo ele, o país precisa adaptar o sistema previdenciário. Valdir Simão lembrou que houve redução nas taxas de natalidade no país, mas também houve aumento na expectativa de vida dos brasileiros. E nós temos que adaptar o sistema para que ele tenha sustentabilidade, que ele se equilibre atuarialmente para garantir o benefício para as futuras gerações. Portanto, o retardamento para a aposentadoria ele pode se dar por estabelecimento de limite de idade ou por uma conjunção entre idade e tempo de contribuição. Isso tem que ser rapidamente discutido, debatido. Ele disse que mesmo em 2016, sendo um ano eleitoral, o governo vai tentar votar a matéria no Congresso Nacional. Temos que trabalhar com essa possibilidade, né? Nós temos que fazer esse debate é urgente e a sociedade tem que estar consciente que para garantir a sustentabilidade do regime geral de previdência social, nós precisamos fazer esses ajustes. Dólar fecha em queda após ter superado ontem a barreira dos R$ 4,00 pela primeira vez desde o início de outubro. A moeda americana terminou o dia cotada R$ 3,98, um recuo de 0,85%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve leve alta de 0,70% aos 43.500 pontos. A seguir, falta pouco para o Natal e São Paulo entra no clima da data. Corais levam a emoção às ruas na Paulista. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje, no Todo Seu, vamos relembrar a participação do querido Miele num musical imperdível ao lado de Caçulinha e Laila Garim. Esther Rocha vai preparar o prato favorito do poeta Fernando Pessoa. E ainda tem um musical com Anne Carrère, interpretando a eterna Edith Piaf. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando.
Choveu forte hoje aqui em São Paulo e foram registradas enchentes em algumas regiões. E deve continuar chovendo amanhã. Vamos à previsão para o estado com Luciana Magalhães. A quarta-feira será bem quente em todo o estado. Desde cedo o sol brilha forte entre poucas nuvens. Com isso, as temperaturas sobem rápido. E à tarde, quando o ar estiver mais quente e abafado, nuvens de chuva se formam e pode chover forte de forma isolada, com risco inclusive de temporais. Só na faixa norte é que a chance de chuva é praticamente nula por causa da influência de uma massa de ar seco. Aliás, em São José do Rio Preto, uma das cidades onde não deve chover, a máxima amanhã deve ficar em 34 graus. E no litoral paulista, calor amanhã também de 34. Pelo menos até o Natal, o tempo aqui na capital paulista não terá muitas alterações. Ainda teremos dias de muito calor e sol, com pancadas de chuva que ocorrem rapidamente entre a tarde e a noite. As máximas sobem e ficam em 33 graus amanhã, 34 na quinta e 33 novamente na sexta-feira. O balanço do Ministério da Saúde indica aumento no número de casos suspeitos de microcefalia no Brasil. Os dados revelam que até o último dia 19 foram registrados 2.782 casos suspeitos de microcefalia no país. No levantamento anterior, do último dia 12, o número de casos suspeitos era de 2.161 e o de casos confirmados era de 134. No levantamento de hoje, os casos confirmados não foram especificados. O balanço também revelou que está sendo investigada a relação entre a morte de 40 bebês e a microcefalia. O Ministério afirmou que a maioria dos casos está relacionada ao vírus Zika e reforçou a importância de combate ao mosquito Aedes aegypti. A taxa de juros do cartão de crédito aumenta novamente e chega a 415% em novembro. É o maior percentual desde o início da série histórica, em março de 2011. A alta foi de mais de 10 pontos percentuais em relação a outubro. Segundo o Banco Central, o juro do rotativo do cartão de crédito, que é quando o cliente paga a parcela mínima, é a taxa mais elevada entre todas disponíveis no mercado. Os juros do cheque especial também subiram na passagem de outubro para novembro. No mês passado, ficaram em 284% ao ano. É o maior patamar desde junho de 1995. Na semana do Natal, as cantorias dos corais competem com o barulho dos carros na Avenida Paulista. As músicas, as luzes e o espírito natalino tomam o dia a dia do paulistano. Para o Daniel, o verdadeiro presente de Natal é poder cantar para um público tão misto quanto o da Avenida Paulista e conseguir fazer com que o canto se sobressaia ao ruído dos carros. É uma época muito bonita, onde as luzes se acendem, as pessoas estão com o coração mais aberto. Então fazer as pessoas se emocionarem com a nossa música é muito gratificante. E aí, conforme a noite vai caindo e as luzes vão se acendendo, as vozes trazem calmaria para a agitação do dia a dia do paulistano. Que a gente entra no clima, essas músicas trazem pra gente uma coisa mais emocional, que não é só a compra, a comida, o presente. Eu acho uma delícia. Eu tava passando aqui na Paulista e eu olhei de longe e disse, vamos parar e dar uma olhada. É gostoso, dá pra ver que ele até dormiu. A musiquinha calminha. É a céu aberto à noite, assim com tudo iluminado, que os corais de Natal emocionam o paulistano. Mas é sob outro céu, aqui mesmo na Avenida Paulista, que ecoam vozes aliadas à tecnologia. O espetáculo Natal Iluminado, que acontece na paróquia São Luís Gonzaga, usa música e projeções no teto para contar a história bíblica da criação do homem e do nascimento do menino Jesus. São projetores de alta potência que são encadeados através de um software e eles fazem um mapeamento da arquitetura do lugar e eles têm que alinhar e sincronizar todos esses projetores. Fica tudo como uma coisa só, uma tela só, vai praticamente uma janela para o céu, né? Quando abre as estrelas parece que atravessou o teto da igreja. O idealizador do projeto não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio padre. O menino Deus, o Cristo, se encarna e se encarna como ser humano para ensinar o ser humano, a se humanizar.
e sendo humanizado, ele se transforma e encontra o sentido da sua própria história e da sua vida. Eu amei. Valeu a pena ficar até mais tarde aqui na Paulista para assistir. Valeu muito a pena. Então é Natal. E poucos dias antes do Natal, a bike repórter Renata Falzoni encontrou um Papai Noel diferente nas ruas da capital paulista. Com um recado de sustentabilidade, o bom velhinho apareceu de bicicleta. Em tempos de busca pela saúde, este ano até o Papai Noel surge esbelto e bastante ativo. Oi, gente, vamos de bicicleta! Eu vou atrás dele. É o Papai Noel ciclista. E a palavra de ordem é Feliz Pedal. Feliz Pedal! Eu vou de bike. Olha como que ia ser se eu fosse de carro. Ia chegar o presente só no Natal de 2016. Gostei da novidade, porque ele é ecológico, ele é econômico, tá muito bom. Ao final de um giro pela ciclovia da Avenida Faria Lima, nosso Noel ciclista encontra as crianças na saída do último dia de aula de uma escola pública municipal. Muito engraçado. Engraçado? E bonzinho. Tá lindo ele assim, ó, de bicicleta. Não tem barriga, né? A barriguinha dele tá esbelte. Desde cedo a gente tem que incentivar a prática de esportes, as crianças ficam motivadas e querem imitar, querem fazer igual. Tinha outro lá dentro, como é que era o de lá de dentro? Tinha uma barba maior, ele tava com bota e tava com chapéu. Qual você acha mais bonito, esse ou o de dentro? Esse. Por quê? Porque ele anda de bicicleta. O mais novo campeão mundial de surf está de volta ao Brasil. Adriano de Souza, o mineirinho, reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva antes de seguir para casa no Guarujá. E, claro, falou sobre a alegria da conquista deste título inédito. Agora há pouco, na sede de um dos patrocinadores do surfista Adriano de Souza, o mineirinho, ocorreu a entrevista coletiva com o mais novo campeão mundial de surf, que, claro, falou de toda a emoção com o inédito título em sua carreira. Cara, tá sendo um sonho tá presenciando isso. Claro que nós atletas almejamos muito chegar aqui, né? Mas não tem noção nenhuma, né? Depois de tudo isso, o que acontece, acho que é mais novo, o caminho é mais novo do que para ser campeão do mundo, né? Porque Gabriel, ano passado, mostrou, né, como chegar até o topo. E eu estou muito feliz de ter traçado esse caminho e estar trazendo esse título mundial para casa. Graças ao meu irmão, minha família. Muito obrigado a todos vocês por acreditarem, né, que esse dia chegaria. E chegou. Eu estou muito feliz aqui de estar falando com vocês. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite. Até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o publicitário Celso Loduca responde tudo em A Máquina. Assista agora. Todo Seu.